Fala turma, beleza? Estamos de volta aqui então para a nossa aula de ciências com o professor Yoshi, dando sequência então, parte 2 da nossa aula falando sobre transformações químicas da matéria. Vamos agora então entrar na parte falando sobre equações químicas, beleza? Não fiquem preocupados, não é nada complexo, é só vir e acompanhar aqui então a minha explicação, beleza? Fiquem tranquilos. E vamos nessa, fiquem confortáveis também, beleza? Equações químicas. A transformação química, ela pode ser representada por meio de uma equação, certo, professor? O que acontece? Normalmente é utilizado o quê? Uma seta, uma setinha, isso mesmo, para diferenciar ali as substâncias iniciais da transformação, denominadas de reagentes, ou seja, tudo que está no início dessa reação é chamado de reagente, das novas substâncias produzidas, que são o quê? Os produtos. Produto é o resultado ali, é o bolo pronto já. A massa do bolo, por exemplo, seria um reagente, beleza? Os ingredientes ali onde se misturam são os reagentes do bolo, certo? Há então uma transformação química e forma o produto final, beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo clássico, né, que já falamos na parte 1, seria o que? Justamente da formação ali da ferrugem da palha de aço. Então, a palha de aço é composta por ferro e, na presença de água e de gás oxigênio, né, há o que? A oxidação, como eu falei, que é um processo ali de transformação química. Então, juntando esses três ingredientes, certo? É como se fossem ingredientes, né? Mesma lógica do bolo ali. São os reagentes, né? Então, juntando ferro mais o gás oxigênio mais a água, forma então, ó, a setinha seria a formação do produto, que é a ferrugem. É a mesma palha de aço, só que dessa vez enferrujada. Esse é só um exemplo. Beleza? Nada tão complexo, né? Bem facinho de entender. Então, basicamente, isso é uma equação química, galera. É o que nós já vimos antes. A diferença é que foi aqui transcrito em palavras aqui para o papel aqui e tudo mais, né? Ou melhor, para a tela do computador. Beleza? E as transformações, uma curiosidade aqui para vocês, né, uma informação adicional. Elas podem ser classificadas de dois tipos: as transformações endotérmicas e as transformações exotérmicas. Professor, o que é isso? Não entendi. Bom, vamos lá. Vamos falar um de cada vez, beleza? As transformações que ocorrem com liberação de calor para o ambiente são chamadas de exotérmicas. Exemplo, a combustão ou queima. O que acontece? Quando queima ali a cabeça do fósforo, libera calor para o meio, certo? Na forma da chama ali. Libera luz, libera calor, beleza? Isso é uma transformação chamada de exotérmica. Exo, é só lembrar que exo é para fora. Então, acontece a reação, né? E ela sai, esse calor ele libera para fora, térmico de temperatura, beleza? Então, exotérmico, liberação de calor da reação. Então, libera esse calor. É a combustão que é o exemplo mais clássico, beleza? E a endotérmica, professor? Bom, a endotérmica é justamente o oposto. Ocorre, então, a absorção de calor do ambiente, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma panela fervendo ovos. O que acontece? Essa água aqui que está borbulhando, está fervendo, ela está absorvendo o calor da chama, justamente isso, é o oposto. Então, quando evapora essa água, ela, afinal de contas, quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai evaporar e ela vai liberar ali o vapor. Porém, ela só vai liberar esse vapor porque ela absorveu o calor da chama, beleza? Um outro exemplo, então, seria o suor ou a sensação de frio ao sair do mar, quando a gente libera essa água que está no corpo, ela vaporiza, né? Ela sai em forma de calor. É como se a água do mar ali, né, da praia onde a gente foi, ela meio que roubasse o calor para ela. Então ela absorve esse nosso calor e por isso dá a sensação de frio. Entenderam? Então é justamente o oposto. Tomem muito cuidado para não se confundir, beleza? Então, transformação exotérmica, ela libera calor para o meio e a endotérmica, ela absorve o calor, tá? Muito cuidado para não se confundir. Então, assim, professor, putz, estou me confundindo. Voltem nesse slide, voltem no slide anterior
e revejam o conceito de transformação endotérmica e exotérmica, tá? Eu vou dar mais exemplos também, existem atividades e diversos deveres ali que vocês podem estar fazendo para exercitar isso e fixar bem esses conceitos na cabeça, beleza? Lembram desse quadro que eu trouxe para vocês nas aulas anteriores? Que eu falei das mudanças ali de estado físico, inclusive até cobrei para vocês na prova, né, para vocês citarem para mim 2 nomes de mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e por aí vai. Pois é, o que acontece? Trouxe novamente esse quadro para vocês, com os mesmos conceitos, tá? Continuam os mesmos nomes, não mudou não. Então, do sólido para o líquido é a fusão, né? Do líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para o líquido, condensação, né? E por aí vai. Líquido para o sólido, solidificação, e a transição direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sublimação ou ressublimação, beleza? Beleza, professor, já estou ali habituado com esses nomes, não é nenhuma novidade para mim. Ok, então vamos acrescentar uma informaçãozinha só adicional nesse quadro. O que acontece? Vocês podem perceber que existem sentidos, né? Daqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, o que acontece? É uma reação endotérmica, porque absorve calor. Lembra, ó? Lembra da água ali fervendo? O que acontece? A transição da água do estado líquido para o gasoso é chamada de vaporização, beleza? Para isso acontecer, ela precisa absorver o calor da chama para poder vaporizar ou formar vapor, certo? Mesma coisa do sólido para o líquido. Para o gelo derreter, ele precisa o quê? Absorver calor. Então, portanto, é uma reação endotérmica. Ah, professor, já sei então o que você vai me mostrar em seguida. Pois é, acertou. Seria justamente o caminho oposto à reação exotérmica, certo? Libera calor. Então, por exemplo, do gasoso para o líquido, há a liberação de calor e a formação ali da condensação, beleza? Libera calor ali para o meio, beleza? Então, é isso, galera. Responda rápido, beleza? Transformações, ok. Temos aqui alguns exemplozinhos que tem na apostila de vocês. Por exemplo, um brinquedo enferrujado aqui, ó, tá enferrujando, beleza? Será que é uma transformação física ou química? Temos aqui também assando uma pizza, certo? Temos cozinhando aqui, né? Um pedaço de carne. Aqui, modelando massinha de modelar, certo? E aqui seria a formação da massa ali de pão, por exemplo, ou de bolo, enfim. Notem que aumentou o tamanho aqui, tá? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo aqui, ó. O brinquedinho de parque enferrujando é uma transformação, o quê? Química, porque houve ali uma alteração, houve ali a produção ali, o produto seria a ferrugem, certo? E aí os reagentes seriam o próprio ferro do brinquedo, mais o oxigênio, mais a água, por exemplo, da chuva. Essa combinação, né? Houve ali uma transformação química onde enferrujou ali, beleza? Exemplo seguinte aqui, ó, temos a formação ali de assar uma pizza no forno a lenha, por exemplo. O que acontece? Mesmo princípio, tá? É uma transformação química, pois a massa da pizza, certo? Ela sofreu, na verdade, uma transformação química porque o seu produto mudou ali, né? Houve ali a transformação por conta do fermento ali da massa, beleza? Assou ali, mudou e transformou, fez novas substâncias, ok? Então o produto é diferente ali dos reagentes, justamente porque há de fato uma reação química ali acontecendo pela formação de gás carbônico através do fermento da massa, né, galera? Então vamos ver qual que é o próximo exemplo. Temos aqui, ó, transformação física. Claro, a massinha de modelar, ela continua a mesma substância, ela só foi moldada, ela só mudou então ali o formato dela, certo? É o mesmo princípio ali, a mesma lógica para amassar papel, por exemplo, ou cortar a salsinha,
ou uma folha, enfim. Em seguida, temos aqui assando um pedaço de carne, seria uma transformação química, pois há ali a carne ela é assada, certo? Ela muda ali a sua estrutura do início para o final. Inclusive tem gente que gosta de churrasco bem passado, né? É quase que nem a transformação ali do fósforo queimando, né? Tem gente que come carne ali, nossa, já está totalmente queimada, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas gosto é gosto. E vamos encerrar aqui, ó. Seria também uma transformação química, a fermentação da massa ali do pão, por exemplo, ou da pizza, enfim, tanto faz, tá? Então, é uma transformação química. Só alguns exemplos e esses estão aqui no livro de vocês, beleza? Vocês podem anotar também no caderno de vocês, no próprio livro, na própria apostila de vocês, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Bom, galera, dessa vez eu trouxe aqui, ó, de maneira simplificada, podemos dizer que a fotossíntese é um processo realizado pelos seres vivos que possuem clorofila e utilizam a energia solar para promover a reação química, ó, anotem aqui, ó, já está falando, reação química entre gás carbônico e água e obter como produtos, né, produto final, glicose e gás oxigênio. Acompanhe a seguir uma representação esquemática da fotossíntese em plantas. O que acontece? Para a planta produzir seu próprio alimento, ela faz uma reação chamada de fotossíntese. Isso depende de alguns fatores. Primeiro, energia solar, precisa do sol. Segundo, precisa do gás carbônico. Terceiro, precisa de água e sais minerais. A partir disso, ela vai fazer ali a fotossíntese nas folhas, certo? Vai produzir na folha e pode armazenar essa glicose, por exemplo, em sementes ali ou em raízes, certo? Que é o alimento dela. E, além disso, na reação ela também vai liberar oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio que a gente depende para respirar, beleza? Então, temos um esquema bem simples aqui e futuramente eu trago para vocês uma aula, né? Vamos ver aí mais para frente, eu explico com mais calma e mais aprofundamento falando sobre a fotossíntese para vocês, beleza, galera? Só tenham em mente que a reação é uma reação química, beleza? Bom, então temos aqui algumas questõezinhas em relação, né, àquela imagem anterior. Com base nessa informação, responda as questões. A. Explique por que a fotossíntese é uma transformação química. Bom, eu trouxe aqui para vocês novamente a mesma imagem, dessa vez um pouquinho reduzida, tá? Só para vocês visualizarem por que é uma transformação química. Tenham em mente que isso aqui, como eu disse, seria apenas um esquema simples, tá? Na fotossíntese, a partir do gás carbônico e da água, são produzidos glicose e gás oxigênio, substâncias que não existiam antes da transformação. O que acontece? Na realidade, mais para frente vocês vão ver comigo que o gás oxigênio ele já existia sim, de fato, né, na atmosfera. E, inclusive, as próprias plantas, os próprios vegetais também possuem mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas que também dependem do oxigênio para fazer suas reações metabólicas, certo? Porém, como é um esquema simples, a gente parte desse princípio aqui, essa resposta, tá? Considerem como se o gás carbônico e a água, a própria luz solar, fosse ali ingredientes, no caso reagentes, né? São ingredientes que estão ali para a planta antes dela fazer a reação de fotossíntese, para ela produzir, ou seja, formar o que? O seu produto, que seria a glicose, né? E o oxigênio, beleza? Então é o mesmo princípio lá do bolo, né? Escreva a equação química. Então, equação química muito simples, né? O gás carbônico, ou CO2, mais a água, mais a própria luz solar, tá? Vai formar então, ó, a setinha aqui, a glicose mais o gás oxigênio, beleza? Esquema bem simplificado aqui, tá? E os reagentes seria o CO2, o gás carbônico, mais a água, e os produtos, a glicose mais o oxigênio, beleza? Muito simples. A fotossíntese é um processo endotérmico ou exotérmico? Bom, por que ela é considerada um processo endotérmico? Ocorre a absorção da energia solar. Simples assim, beleza? Galera, trouxe para vocês aqui então deveres.
tá? Temos aqui duas questõezinhas, na verdade temos mais nos próximos slides, mas eu vou explicar aqui essas duas primeiras. A alternativa que contém o fenômeno físico observado no dia a dia é: letra A, queima de fósforo, derretimento do gelo, transformação do leite em coalhada, desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água, ou escurecimento de um objeto de material. Perdão, metal. Travei a língua aqui. Então, vamos lá. 2. Classifique as seguintes transformações em físicas ou químicas. Isso eu vou deixar para vocês lá no Google Classroom, tá, galera? Então, letra A, roupa secando no varal. Transformação física ou química? Vocês vão preencher lá. Ah, eu acho que é transformação física. Eu acho que é transformação química. Ok. Para cada um desses itens aqui, A, B, C, D e E, vocês vão estar colocando se é física ou química, tá? Beleza? Vamos dar sequência aqui, ó. 3. Considere as seguintes etapas de preparação de purê de batatas. Já comeram purê de batatas? É muito bom. Então, 1, 2, 3 e 4. Lavar, descascar, picar batatas. Cozinhar os pedaços de batata por 10 minutos. Amassar os pedaços de batata até obter uma textura lisa e homogênea. E 4. Acrescentar um pouco de sal ao purê e misturar bem. Querem uma dica? Frita também um alhozinho e coloca ali no purê de batata, fica, ó, show de bola, fica muito bom. Sobre essas etapas, pode-se afirmar que, letra A, apenas 2 é uma transformação química. B, 2 e 3 são transformações químicas, né? Os itens aqui de cima, tá, galera? C, 4 é uma transformação química e 1 física. E D, 1 e 3 são transformações químicas e 2 transformação física. Então vocês vão simplesmente colocar ali qual que é a resposta correta, se é A, B, C ou D, beleza? Questão 4. Com relação a processos químicos e físicos, correlacione as colunas. Na verdade, eu vou ajustar isso para vocês no Google Classroom, na atividade de vocês. É como se fosse uma continuação da atividade 1 ali, né? Falar o que é transformação química ou física ali. Se queima de papel é químico ou físico, cabelo cortado é físico ou químico e assim vai. Por aí em diante, beleza? Mais 1, 2, 3, 4, 5 itens aqui para vocês classificarem se é transformação química ou física. Só para exercitar mesmo, beleza? E por fim, então, questão 5, considere as seguintes situações. Aí é responder mesmo, tá? É discursiva. Questão 1 aqui, ó. Situação 1. Por que as roupas em varal expostas ao sol secam? Esse processo é endotérmico ou exotérmico? Então vocês vão explicar por que elas secam, o que acontece e se é um processo endotérmico ou exotérmico, beleza? E por aí em diante, né? Item 2 e item 3. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo, certo? Eu vou tentar responder vocês nos nossos horários de aula, beleza, galera? E, novamente, né? Vocês vão me enviar para o Google Classroom ou para o meu e-mail, professoryoshi@outlook.com, beleza? Mandem digitadas as respostas, ok? Combinado? Galera, último recado então, nós encerramos a apostila 1. Encerramos, fechamos. Galera, que mês, hein? Que semanas de aula. Nossa, parece que foi ontem que começou. Porém, nós continuamos aprendendo, beleza? Knowledge is power. Ou, traduzindo aí, né? Conhecimento é poder. Então, galera, estamos encerrando o assunto da apostila 1. Na próxima aula nós já começamos a nossa apostila 2, beleza? E é isso, até uma próxima aula aí. Valeu, vocês têm mais uma semaninha aí para encerrar esse assunto, beleza? E é isso, semana que vem começamos aí com a apostila 2. Encarem aí como se fosse uma temporada 2 de uma série, Season 2, beleza? Galera, valeu, uma satisfação aí, um abraço a todos, espero que estejam se cuidando, tá? Se higienizando, ajudando seus pais em casa, e é isso, um abraço para os pais e mães aí que têm acompanhado também as minhas aulas, certo? O feedback de vocês é muito importante, pois eu sempre tento ali crescer com isso, certo?
e tentar sempre melhorar para poder estar trazendo ali um material, um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza, galera? Valeu, se cuidem e até uma próxima então. Valeu, um abraço, tchau, falou!